Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? É o seguinte, eu vou fazendo este vídeo para vocês para fazer uma introdução ao nosso estudo sobre um prático, né, sobre o PowerPoint. Eu vou concluir esse estudo na semana que vem, tá? Com uma segunda aula de PowerPoint, que ainda sobrou um tempinho, para a gente concluir essa matéria aí, né? Então, por hoje, nós vamos começar aqui mexendo com algumas coisas, não muito básicas, porque o básico todo mundo acho que já sabe um pouco sobre PowerPoint, né? Então queremos aprender coisas novas aqui. Vou tentar passar alguma coisa diferente aqui, tá bom? Então, para isso, vamos lá. Tá aí o PowerPoint, né? Eu não na semana que vem eu entrego para vocês um PDF com esse roteirinho aqui que a gente está fazendo, tá? Mas a princípio abriu aí, ó, na página de abertura do PowerPoint. Esse PowerPoint que eu estou usando é um PowerPoint do computador, desktop. Lembrando que tem as versões online, tem pouco menos de recursos, vocês podem testar ele também, vocês que não têm a possibilidade de usar um computador para fazer essa atividade aqui. Bom, então o que a gente começa aqui? Escolhendo um layout, como toda vez, né? A gente chega aqui, tem que escolher um tema, né? Por assim dizer. O PowerPoint já tem uns temas meio pronto, mas toda vez que você usa um tema pronto, você corre o risco de fazer apresentações parecidas com a apresentação que alguém já fez, né? Então, se você quer uma coisa mais original, evite, né, usar alguma coisa pronta já, embora tenha uns layoutzinhos bem legais aqui, tá? Você não custa nada também imitar alguma coisinha ou outra, mas eu vou começar do zero, apresentação em branco. Aí ele vai abrir para você uma apresentação em branco então, tá? Mesmo quando você abre a apresentação em branco, ele fica te dando algumas ideias de design aqui. O primeiro slide que ele abre, ele também abre com uma formatação. Então é tudo essas coisas aí, né? Eu posso até apagar esses slides aqui, ó, e fico aqui vaziozão, sem nada, do zero mesmo, começar do zero, né? É claro que uma apresentação, ela é composta de slides e eu posso adicionar slides na minha apresentação aqui nesse menu, inserir aqui, eu posso vir aqui no inserir, novo slide e assim por diante, ou aqui na página inicial tem esse botão novo slide. Quando você clica no botão, ao invés de clicar direto no botão, você clica nesse botãozinho pequeno, você vê que tem a opção de escolher layouts para slides, né? Slides da estrutura de tópicos. Então esses slides aqui, ó, slides de título, conteúdo, cabeçalho, ele já meio que monta um design para você, se você quiser. Mas você tem a liberdade também de montar um slide completamente do nada e inserindo as coisas que você quiser. Então vamos fazer primeiro em branco. Então peguei um slide completamente em branco, tá aqui. Esse slide ele já vem com um tamanho mais ou menos padrão, mas o tamanho isso não importa muito, né? Ele vai tentar adequar a tela de acordo com a tela que vai abrir. Mas se eu vier aqui, eu tenho aqui, por exemplo, volta aqui, página inicial, eu tenho aqui, por exemplo, design. Aqui estão os designs que você pode adicionar, mas eu estou procurando evitar usar esses designs. Mas perceba o seguinte, os designs que tem aqui, eles também têm a ver com o tipo de fonte utilizado, a paleta de cores, né? Então não é só o fundo, não é só o background, né, que tem aqui no design. Ele tem também toda a formatação do resto que você pode até mudar depois. Mas eu vou continuar trabalhando com ele em branco. E aqui tem o tamanho do slide, ó. Tamanho padrão, widescreen é para tela de lado, padrão ele vai ficar mais quadrado, né? Então, se você usar o padrão, esse padrão hoje em dia, na verdade, o padrão é o widescreen mesmo, 16:9, porque todas as telas que a gente trabalha praticamente são de tamanho widescreen. Você pode personalizar também aqui o tamanho do seu slide, tá? Geralmente a gente não mexe com isso não, mantém aqui o slide no padrão aí. Bom, voltando aqui, menu iniciar, aba iniciar. Então aqui eu tenho algumas ferramentas parecidas com todos os outros softwares da Microsoft, como por exemplo o Word, Excel, que nós já trabalhamos, colar, recortar. Não vou ficar falando sobre isso, né?
Aqui também eu posso mudar a qualquer momento o layout do meu, embora eu coloquei ele branco, posso redefinir aqui, posso criar novas seções e assim por diante, né? E aqui eu posso inserir coisas também, né? Então aqui tem algumas coisas que eu posso inserir, como texto, mas eu só vou inserir texto se eu tiver uma caixa de texto. Então, diferente de um Word, Excel, eu não posso clicar aqui no lugar em branco e começar a digitar, que não funciona, porque eu preciso de elementos aqui, né? O PowerPoint é composto de elementos, né? Então eu vou pendurando elementos no meu slide e eu preciso adicioná-los antes, e o texto em si já é um elemento. Eu posso ter várias caixinhas. Eu já vou entrar nisso, né? Aqui é para organizar as coisas que eu vou inserir e assim por diante. Tá? Então eu posso começar aqui no menu inserir e começar a colocar coisas. Olha quanta coisa que dá para inserir aqui, né? Aqui é para novo slide mesmo, tal. Mas eu posso inserir tabela igual no Excel. Eu posso inserir imagens, posso inserir um print screen, né? Recorte de tela é tipo um print screen. Eu posso inserir um álbum de fotografias. Eu posso inserir formas, né? Essas formas aqui. Eu posso inserir ícones, modelos 3D, que é bonitinho. Eu posso inserir um Smart Art, ele vai entrar numa janela que tem os gráficos. Isso tem nos outros softwares também da Microsoft. Posso inserir o gráfico, posso até inserir um form, posso inserir suplementos. Aqui tem outras coisas aqui, zoom, enfim, comentário. O comentário não aparece para os usuários comuns que vão assistir a apresentação, aparece só para o usuário que vai trabalhar. E aqui eu tenho a caixa de texto, cabeçalho e rodapé também. É possível montar um slide que todos os slides ficam com o mesmo cabeçalho e rodapé. Isso aqui é bem interessante, se você quiser colocar, por exemplo, um logo. Posso inserir data, número, equação. Eu posso inserir até um vídeo, que pode ser gravado na hora, pode ser vindo de outro lugar. Posso inserir um áudio, uma gravação feita na hora também. E tem a gravação da tela, que é um recurso interessante também, que existe aí. Apertei aqui, mas não vou usar ele agora não. Tá? Então, essas coisas todas. Normalmente, o que você faz? Você começa com uma caixa de texto, por exemplo. Então, você pode desenhar a caixa de texto horizontal ou vertical. Tanto faz. Você cria a caixa de texto. Aqui foi... Tanto faz não, né? Faz diferença sim. Vamos apagar essa caixa de texto aqui. Ó, eu não preenchi, ela sumiu. Simplesmente deixou de existir. É essa caixa de texto aqui, ó. Aqui também tem, ó, caixa de texto tradicional, né? Onde eu posso digitar, onde eu posso formatar o texto como eu quiser aqui, né? E eu tenho aqui um box, né? Como é uma caixa de texto, a largura eu posso mexer, mas a altura ele depende de quanto texto tem aqui. Embora isso também seja possível de mexer. Tá? Então esse é um dos elementos que a gente costuma colocar. A questão do rodapé, aqui ó, quando a gente coloca aqui ó, inserir rodapé ou cabeçalho, né? Cabeçalho e rodapé. Então ele vem aqui ó, slide, número do slide, por exemplo, vou colocar aqui ó, aplicar a todos. Olha lá, colocou um número de slide aqui. Esse é o rodapé. Tem mais detalhes, data e hora, anotações e folhetos. Então eu posso colocar aqui, ó, cabeçalho, algumas anotações, né? Ajustes, número do slide, não mostrar slide, título e assim por diante. Essa é uma opção. A outra opção também é criar um slide master, mas isso a gente deixa para outra aula, tá? Então, essa é uma opção de você começar do zero. Se eu quiser colocar uma imagem aqui, né? Posso procurar uma imagem, adicionar, ou até você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui também. Tem várias maneiras de você colocar uma imagem, né? Ó, peguei uma aqui, um repositório aqui, umas cenouras. Perceba que na hora que eu coloco um elemento na minha página, algumas versões do PowerPoint ficam dando diquinhas, né, de como organizar ele aqui, ó. Mas isso aqui eu posso ignorar ele simplesmente e colocar a imagem do jeito que eu quiser aqui e pronto. E fim de papo, né?
Então posso colocar essa imagem aqui do lado, posso colocar um texto aqui, então eu venho no inserir, e aí eu insiro uma caixa de texto horizontal. A cenoura é legal para fazer bolo de cenoura. Loucura, não? Aí eu posso colocar aqui maior, né? Cor de cenoura. Essa questão da cor é interessante, ó. Eu tô aqui com o meu texto selecionado e aqui eu vou mudar a cor. Mas eu posso também, ó, usar esse conta-gotas aqui e clicar na cenoura aqui, ó. Ele ficou da cor da cenoura. A cenoura é legal para fazer bolo de cenoura, né? E aí eu vou montando meu layout. Vou inserir mais um slide, agora com um layout, um título e uma lateral, ou texto, título vertical. Isso aqui é legal, tá tudo deixa quieto, né? Não é essa a ideia, não. Vamos pegar aqui, ó. Legumes. Aqui já vem aqui, só que o texto tá lá, tá na vertical aqui também. Não é isso que eu queria, não. Então, desfazer aqui. Título e texto vertical. Que coisa doida. Texto e título vertical. Horizontal. Ó, deixa pra lá. Vou pegar um basicão aqui então. Somente título. Pronto, deixando aqui legumes. Ó, aí à medida que eu coloco elementos, ele pode também organizar para mim, né? Se ele quiser. Aqui tá aparecendo reutilização de sites, eu não quero. Eu posso agora colocar uma cenoura de novo aqui, vou aproveitar a mesma foto para não perder tempo. E ideias de design. Por exemplo, essas ideias eles geralmente fazem algum tipo de esfumaciamento aqui e tal, né? E eu vou montando. Mas não é isso que eu quero mostrar, não, né? Então deixa isso aí para lá. Vamos seguir em frente aqui. Então agora que eu tenho alguns elementos aqui, esses elementos podem ser configurados, reconfigurados aqui, preenchimento, né? Uma imagem como essa pode ser configurada, mas isso aí eu falo depois. Eu quero voltar aqui no inserir, né, para você ver outros elementos que eu posso inserir aqui, né? Como, por exemplo, uma forma, uma seta. Eu desenho a seta e essa seta passa a ser um elemento que eu posso configurar também e vai aparecer aqui, ó, formato da forma, tá? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Aqui tem um menu desenhar, ou uma aba desenhar. Essa aba desenhar você só vai usar, você pode usar até para desenhar, né? Mas quando você quiser uma coisa à mão livre, assim, é possível inserir. Aqui, interessante. Olha lá, seria um elemento à mão livre. Quem tem o aparelhinho, uma mesinha para desenhar, é bem legal, né? E é interessante que dá para fazer também até algumas animaçõezinhas com isso, mas não é isso que eu vou ver agora. Aqui é o design que a gente já viu, né? Aqui ele modifica o design do que está colocado aqui, né? Olha lá, tá vendo? Modifica até as cores, tudo, como eu já disse. E aí chega na parte de transições e animações, né? Que é um elemento importante aqui também dentro das minhas apresentações, né? Mas eu vou segurar esse tema aqui também para depois. Eu quero pular para esse menu aqui, ó, apresentação de slides. Muito bem, uma vez que eu montei uma apresentação de slides do jeito que eu quero, eu quero apresentar. Então tem vários elementos aqui importantes para você definir na apresentação de slides. Por exemplo, eu posso começar simplesmente a apresentação de slides por aqui, ó, por esse menuzinho aqui, esse botãozinho. Aí ele começa, ele vai aonde ele está parado, né? ESC, ele volta. Eu uso a tecla ESC, ele pode voltar. No entanto, eu posso
apertar aqui que daí ele começa do começo. Aperto S que ele volta. Aqui ele começa do slide atual e aqui ele faz uma apresentação online, né? Mas isso aqui não deixa quieto. Né? Para você fazer uma apresentação online você tem que estar associado a tipo um YouTube, um streaming, alguma coisa assim. Aqui você pode personalizar a sua apresentação. Ó. Vamos ver o que tem para apresentar. Você pode criar uma nova apresentação, uma nova personalização. Os slides 1 e 2, vou adicionar. E eu posso mexer aqui na ordem deles. Ó. Posso pegar aqui e mexer na ordem de apresentação. Então eu personalizo a ordem. Olha lá, agora o slide, eu não mexo no arquivo original, mas eu crio uma personalização. Olha lá, uma personalização na ordem. Olha lá, tá vendo? Tá indo de trás para frente. Então esse é um detalhe aí interessante. Tá? Na hora que você for apresentar, você pode usar essas personalizações que ficam aqui. Ó. Eu posso ter várias montagens do mesmo conjunto de slides com personalizações diferentes. Ou até remover. Eu tenho uma apresentação que tem 80 slides. Mas para uma determinada situação eu vou apresentar só 20. Eu escolho aqueles que eu quero, sem apagar tudo e personalizo aqui. Essa é uma outra coisa interessante. Aqui para configurar a apresentação tem várias coisas interessantes aqui. Ó. Deixa eu ver. Eu acho que as janelinhas que aparecem por cima não estão aparecendo para vocês, né? Então, esse é um problema. Quando eu clico em configurar aqui, aparece uma janelinha que eu vou até usar um recurso aqui para vocês verem o que está na janelinha. Um recurso meio maluco aqui. Eu vou fazer a apresentação durante a apresentação. Eu vou usar uma ferramenta de captura aqui. Só um segundinho. Vou abrir um novo slide. E vou colar aqui. Ó. Agora vocês estão vendo. Então olha que coisa doida. Quando você aperta aqui em... Vamos voltar lá onde eu estava. Apresentação de slides. Configurar a apresentação de slides. Você vai ver essa janelinha aí. Certo? O que dá para configurar aqui? Eu posso configurar a forma como ela vai aparecer. Exibida por um orador, tela inteira. Apresentada por uma pessoa, janela. Ou apresentada em um quiosque, tela inteira. Então, esse de exibida pelo orador, tela inteira, é o tradicional. Apresentada por uma pessoa, a pessoa que está com o computador vê diferente do que a pessoa que está assistindo. Ela vê os slides que vem depois. Então, uma estrutura diferente. Né? Opções de apresentação. Repetir até ser pressionado. Apresentação sem narração. Então, se repetir, ele vai apresentando, depois volta. A apresentação sem narração é o normal. A apresentação sem animação é sem nada. Desabilitar, cor da caneta. Isso aqui também você pode definir na hora de apresentar. Aqui eu também posso definir a apresentação personalizada, como você viu. Avançar slide manualmente ou por intervalo se houver. Vários monitores, eu posso configurar aqui também vários monitores. E a resolução. Usar modo de exibição do apresentador. Então essas são as definições para apresentação. Mas também pode acontecer de você fazer essas definições na hora de apresentar. Por exemplo, na hora de apresentar você vai clicar aqui. Aí você não está vendo, é porque ele jogou para outra tela. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Eu tenho que adicionar uma janela, captura de janela. Doideira, hein? Na verdade é aqui, ó. Navegador, Arduino, peraí, cadê? Desculpa aí. Aqui.
É isso que você está vendo agora, essa é a apresentação. Olha lá, isso aqui você está vendo é uma apresentação. Ó, eu aqui em cima. Hey! Apareci na apresentação. Isso é porque isso é outra coisa, tá? Então a apresentação está aqui, eu posso navegar com ela, com a setinha também, assim por diante, como todo mundo sabe. Agora onde que está o outro, caramba? Tá todo mundo louco aqui. Power. Isso. Então, olha aí outra vez. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou interromper a minha apresentação. E aí apagou tudo. Porque a apresentação é diferente do negócio aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Oi! Então, isso aqui tá tudo maluco aqui, tá? Pera aí. Fique tranquilo. Eu só vou ajustar um negócio aqui. E não vou parar de gravar não, porque senão eu vou perder tempo. Teste. PowerPoint. Isso. Agora sim. Aqui está. Voltamos então para a gente continuar a nossa saga aqui. Tá? Então, o que mais? Aqui no menu ainda, apresentação de slide, eu tenho testar intervalos, quando eu posso configurar na transição que a gente vai ver depois, vou deixar para a próxima aula, essa parte de animação e transição. Aqui eu posso gravar a apresentação de slides. Isso é interessante também. Ó. Se eu apertar gravar, ele vai começar a rodar para mim, né? E aí ele pode até inserir a câmera aqui. Você não está vendo isso, mas ele pode até inserir a câmera aqui e começar a gravar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Não consigo mostrar porque ele está numa tela diferenciada aqui. Nós, principal, vinheta. É verdade que não vai aparecer. Apresentação 2, apresentação. Não. Então, continuo onde eu estou. Infelizmente, não dá para mostrar para vocês como é que é a gravação. Mas na medida que a gravação aparece aqui com um botãozinho de REC, na hora que eu aperto o REC, eu começo a apresentar e tudo que eu fizer vai estar gravando. E o microfone estiver ligado, eu vou gravar, inclusive, o som. Se a câmera estiver ligada, vai aparecer, que nem está aqui mais ou menos assim, né? Uma câmerazinha no canto. Então o PowerPoint também pode ser usado para montar uma aula parecida como essa. Eu não uso para isso, mas também é possível usar o PowerPoint com esse recurso aí para isso, tá? Esse recurso se encontra aqui, ó, no gravar apresentações. Ok? Então, assim, é isso que eu queria mostrar no apresentar slides. Aqui é uma questão de ortografia e tal, e também aqui é para mexer com as janelas em geral. Então não é isso que eu queria, não queria mostrar isso aqui também, que isso aqui não é tão interessante. Bom, o que é para mim importante agora é esses dois grupinhos aqui, ó, transição e animação. Esses dois grupinhos aqui, eles é que dão um diferencial na sua apresentação. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, que eu vou passar na semana que vem, tá? Eu queria primeiro dar essa introdução ao PowerPoint, para vocês terem uma ideia do início, né, do processo. Na verdade, essa é uma parte que eu acho que todo mundo sabe. E a parte que eu vou entrar um pouquinho mais em uma coisa, novidade, eu entro na semana que vem. Mas antes de eu ir para essa novidade da semana que vem, eu queria passar uma outra coisa aqui, em alguns minutinhos aqui para vocês. Tem a ver com o layout da sua apresentação, mas tem mais a ver ainda com o embelezamento desse layout. O que acontece? Muita gente gosta de pegar um PowerPoint como esse e tacar uma imagem, por exemplo. Então eu vou falar sobre alguns fatores que não deixam um slide interessante.
Por exemplo, formatar plano de fundo. E algumas pessoas gostam de vir aqui e, em vez de colocar uma cor, colocar um preenchimento com uma imagem ou textura, né? E inserir uma imagem, por exemplo, imagens de estoque. Aí ele acha uma imagem bem legal. Não apareceu nada? Não tem imagem no estoque? Que é isso, mano? Aí ele pega assim, olha que legal esse tigre, sensacional, hein? E coloca aqui, ó, inserir. Ah, legal, parece interessante. Só que daí começou a remontar uma imagem em cima da outra, texto, né? Aí ele vai colocar um texto aqui, ó. Esse texto, essa cor de cenoura até que tá legal, né? Mas daí digamos que eu coloque um outro texto aqui, ó, caixa de texto, e esse texto eu coloco preto, ó, não dá pra ver nada. Pronto, começa a poluir aqui. Então, cuidado, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar, que é cuidado com o background. Background. O que você tem que fazer para ter um background legal? Não pode usar imagem? Pode! Mas você tem que escolher algo que seja realmente uma imagem de fundo que não traga elementos, que as pessoas olhem mais para o fundo do que para o conteúdo que está na frente, que é o mais importante. O fundo é para deixar uma textura gostosa, né? E não para iluminar demais o seu slide. Então, esse é a primeira dica, né? Cuidado ao escolher a imagem de fundo, se é que você vai usar uma imagem. Se você vai usar uma cor, por exemplo, cuidado também. Então, por exemplo, aqui, ó, formatar plano de fundo, e eu vou escolher uma cor aqui. Olha lá. Aí, não sei. Aqui é horrível, né? Ó, uma combinação terrível, né? Uma cor muito iluminada para o fundo de um slide. Não faça isso jamais, né? Então, escolha tons que não cansem a vista das pessoas, né? Então, com certeza, esse amarelo aqui não serve para não cansar a vista da pessoa, né? Então, eu sou daltônico, então eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então, eu coloco tudo branco. A maioria dos meus slides, você vai ver que são branco e com contraste. Então, essa é a segunda dica, é sobre as cores do fundo. A terceira é sobre contraste. O que é contraste? É você conseguir cores opostas, né? Cores que sejam diametralmente opostas, que possam, né, ser interessantes. Então, por exemplo, num slide como esse, que tem um fundo, eu tenho... digamos que eu não quero usar o fundo branco, eu quero usar esse fundo azul aqui. Aí eu quero digitar um texto aqui. O texto preto dá um contraste, mas, por outro lado, eu posso também fazer o seguinte, ó, eu posso entrar aqui na minha paleta de cores, mais cores, e você vai ver aqui, ó, que, né, se você pegar aqui vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó, vamos primeiro fazer assim e pegar o conta-gotas. Ó, o conta-gotas pegou a cor do fundo, que é igual a esse daqui. Opa, voltei, conta-gotas, a cor do fundo. Mas eu não quero essa cor, eu quero contrastar com essa cor. Então eu venho em mais cores, aqui está a cor antiga, e aí eu vou tentar ir para um lado, eu quero sobrepor, então eu posso fazer isso aqui, ó, dentro dessa faixa de cores e para o mais escuro. Então aí eu consigo tom sobre tom, né? E contrastando, clara com escuro, escuro com claro, né? Esse é um outro detalhe também. Então, contrastes. Um terceiro detalhe muito importante é o conteúdo do site, do slide. O que acontece é o seguinte, tem gente que coloca conteúdos tipo isso aqui, ó. Calma aí que não é isso aqui que eu estou falando. Isso aqui é só uma funçãozinha que eu vou executar aqui. Meu Deus. Exagerei. Você vai ver o que aconteceu aqui. Opa. Isso aqui é um texto gigantesco que eu coloquei aqui. E eu vou diminuir a fonte. Tá querendo travar. Olha lá. Eu exagerei.
e já gerei. Deixa eu tentar aumentar aqui a largura. Esse foi um exagero meio proposital, né? Mas eu vou diminuir um pouco o meu exagero aqui, pelo menos para poder enxergar. Olha lá, fiz um texto meio zoado aqui e coloquei no meu slide. Achei legal. O que acontece? Será que alguém consegue ver um slide como esse? Será que alguém consegue? Nossa, vocês nem estão vendo, né? Aqui, ó. Olha o que eu fiz. Agora vocês estão vendo. Olha o slide que eu fiz. Lotei de informação no slide. Coloquei texto, como se fosse um livro. Esse tipo de slide não é legal. Slides com muito texto não é legal. Ninguém quer ler slides. Slides é para você remeter a uma ideia. Então a ideia é ter mais visual e pouco texto. E o texto que tiver é mais para remeter a uma ideia e não para colocar um texto comprido e longo e uma explicação. Tá? Às vezes é necessário, não é proibido, mas de forma geral, numa apresentação, você precisa de slides mais, vamos dizer assim, como esse, ou como esse, onde você tem poucos elementos e esses elementos dizem muita coisa. Então, na dúvida, bote mais slides. Ah, mas eu queria colocar essas coisas escritas também. Então, abra mais slides. Você vai aumentar a quantidade de slides da sua apresentação, não tem problema. Mas é melhor do que um slide só com trocentos informações. Essa ideia não é boa. Tá? Então, essas são algumas dicas para você fazer uma apresentação legal com PowerPoint. Finalizei por hoje. Que a ideia era essa. A ideia era mostrar um pouquinho rapidamente como se usa o PowerPoint no básico, o que a maioria das pessoas sabe, dar algumas diquinhas aí de PowerPoint para ficar uma apresentação adequada. E na outra aula, na semana que vem, aí eu pretendo mostrar as ferramentas de transição e de animação, para a gente dar dinamismo a uma apresentação. E até ver como faz para colocar um botão, por exemplo. Um botão que você clica, ele reage. Existe isso também. Então é um pouco mais avançado aí na próxima aula para a gente concluir. Como a gente tem mais um tempinho, então a gente vai usar. Beleza? Valeu então. Muito obrigado. Hasta la vista.